A graça e a paz, meus amados e queridos irmãos. Teve uma falha aqui, o vídeo parou, tá? Vou dar sequência aqui, tá? Então, aí o verdadeiro, eu tava falando do verdadeiro, a salvação veio pelo Espírito e não pelo batismo das águas, tá? Jesus fala de água, mas água da palavra. Esse é outro sentido espiritual, que a pessoa não entende. Acha que você vai ser salvo se batizar nas águas. Se não se batizar, você vai para o inferno. Entendeu? Não, é só uma testificação, é só uma comprovação perante a pessoa que você já aceitou Jesus, para dar testemunho para a pessoa. Mas se você tenta se batizar e não consegue, não fique achando que você vai ser perdido. O ladrão da cruz, ele não foi batizado. É lógico que se ele tivesse a oportunidade de descer da cruz e viver a nova vida, ele ia mudar de vida. Só que ele não foi batizado. E outros também não foram. Eles foram salvos. E quem está na beira da morte, lá na cama lá, e nunca foi batizado, e lá na beira da morte ele aceita Jesus. E aí, como é que faz? Você vai dar um banho na cama do cara lá, ou reerguer o defunto que está quase na beira da morte, sendo que o médico não vai deixar você reerguer para batizar? Que absurdo é esse? Entendeu? As pessoas, isso é papo de religioso. Não, eu tô falando, ó, pare de ficar ouvindo essas coisas de religioso. Vai conferir na Bíblia. Mova, peça para Deus mover o Espírito Santo para te dar sabedoria e entendimento mediante o Espírito, para vocês entenderem a parábola de Jesus. Entendeu? Então vamos lá, vamos dar sequência aqui. Para vocês não serem enganados por falsos profetas. Estará pronto para o dia final. Minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Ao comer minha carne e beber meu sangue, vocês vão estar em mim e eu em vocês. O Pai que é vivo me enviou aqui. Assim vivo por causa dele, para que quem fizer de mim uma refeição possa viver por minha causa. Esse é o pão do céu. Os antepassados de vocês comeram pão e mais tarde morreram. Quem come desse pão viverá para sempre. Tudo isso foi dito enquanto ele ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos de seus discípulos ouviram isso e disseram: é um discurso duro demais de engolir. Jesus percebeu que eles estavam tendo dificuldade com o assunto e disse: ficaram arrasados com o que disse? O que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subindo para o lugar de onde veio? O Espírito pode criar vida. Músculos e força de vontade nada fazem acontecer. Cada palavra que lhes digo provém do Espírito e é capaz de criar vida. Mas alguns de vocês são resistentes e se recusam a ter parte nisso. Jesus sabia desde o início que alguns não iriam segui-lo de fato. Sabia também quem iria traí-lo. Ele continuou: foi por isso que antes eu disse a vocês que ninguém é capaz de vir a mim por conta própria. Olá. Vocês veem a mim apenas como uma dádiva do Pai. Depois disso, muitos discípulos o abandonaram. Não queriam mais nenhuma ligação com ele. Abandonaram. Então, Jesus deu aos 12 a mesma oportunidade. Vocês também querem me abandonar? Pedro respondeu: Senhor, para onde iríamos? Só o Senhor tem as palavras de vida verdadeira, de vida eterna. Já decidimos segui-lo de fato e acreditamos que és o Santo de Deus. Jesus respondeu: eu não escolhi vocês, os 12. Mesmo assim, um de vocês é o diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes. Esse homem, um dos 12, já estava se preparando para trair. João, capítulo 7. Então, irmãos, ó, tá vendo? Jesus é onisciente, então ele é Deus, então ele já sabe quem vai trair, quem vai aceitar ele, quem não vai aceitar, tá vendo? Tudo tá confirmando o que eu tô falando, pra vocês não falarem que eu tô falando bobagem, entendeu? Então, ó, olha aí, e ele falou que Judas era o diabo, porque Judas foi possuído pelo diabo, e diferente de Pedro, que naquela ocasião lá, que Pedro não queria que Jesus fosse para a cruz, Jesus falou: aparte-se de mim, Satanás, você só entende as coisas dos homens, não entende as coisas de Deus. Ele não estava se referindo a Pedro exclusivamente, ele estava se referindo ao espírito de Satanás que estava soprando no ouvido de Pedro. Então Pedro, ele foi usado pelo Satanás, a boca de Pedro foi usada pelo espírito de Satanás. Mas Pedro não podia ser possuído, porque Jesus já estava com Pedro ali. Não tinha soprado o Espírito Santo ainda, mas pela presença de Jesus,
Entendeu? Só que no Judas entrou por quê? Porque Judas era falso. Judas não tinha arrependimento sincero. Ele podia ter até remorso, mas arrependimento ele nunca teve. E ele era ladrão. Entendeu? Ele desviava o dinheiro porque ele era o tesoureiro. Ele cuidava das finanças dos discípulos, né? Para poder comprar as coisas e tudo. Então ele desviava o dinheiro. Então ele não se arrependeu de nada. Entendeu? Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Mais tarde, Jesus retomou suas atividades na Galiléia. Ele não queria viajar pela Judéia, porque os judeus estavam procurando uma oportunidade para matá-lo. Estava próxima a outra festa celebrada anualmente pelos judeus, a dos tabernáculos. Seus irmãos disseram: "Por que você não vai para a festa, para que seus discípulos possam ver as obras que você faz? Quem quer ser conhecido não pode ficar escondido num canto. Se você leva a sério o que faz, mostre-se ao mundo." Seus irmãos o pressionavam porque não criam nele. Jesus respondeu: "Não me pressionem. Minha hora não chegou. É a hora de vocês. Aliás, sempre é a hora de vocês, porque não tem nada a perder. O mundo não tem nada contra vocês, mas sim contra mim. Está contra mim porque denuncio a maldade que escondem. Quanto a vocês, vão em frente, vão para a festa. Não esperem por mim. Ainda não estou pronto. Meu tempo não chegou." Ele disse isso e ficou na Galiléia. Só que mais tarde, depois de a família ter ido para a festa, ele também foi. Mas se manteve incógnito, evitando ao máximo chamar atenção para si. Os judeus já estavam procurando por ele, perguntando a todos: "Onde está aquele homem?" Havia muita controvérsia a respeito dele. Seu nome circulava na boca do povo. Alguns diziam: "Ele é um homem bom." Outros contestavam: "Nada disso! Ele engana o povo!" Entretanto, as conversas eram discretas, porque o povo tinha medo dos líderes judeus. Lá pela metade da festa, Jesus se manifestou no templo. Estava ensinando. Os judeus ficavam impressionados, mas estavam confusos. "Como ele sabe tanto sem ter estudado?" Jesus disse: "Não inventei nada disso. O que ensino vem daquele que me enviou. Quem quiser fazer sua vontade pode testar esse ensinamento e saberá se é de Deus ou se eu o inventei. Quem inventa ideias próprias está sempre tentando impressionar. Mas quem quer honrar aquele que o enviou apega-se aos fatos, não altera a realidade. Foi Moisés que deu a lei de Deus, não foi? Mas nenhum de vocês a cumpre. Então por que estão tentando me matar?" A multidão protestou: "Você está louco? Quem está tentando matá-lo? Você está possuído por demônio." Jesus reagiu: "Fiz um milagre meses atrás, e vocês estão todos preocupados, imaginando o que estou para fazer. Moisés prescreveu a circuncisão, que não veio de Moisés, mas dos seus antepassados. E vocês circuncidam um homem, operando parte do seu corpo, mesmo num sábado. Fazem isso para preservar um item da lei de Moisés. Então, por que estão preocupados por eu haver restaurado a saúde de um homem no sábado? Não fiquem procurando defeitos. Usem a cabeça e o coração para discernir o que é certo, para testar o que é de fato correto." Foi quando alguns habitantes de Jerusalém disseram: "Esse não é o homem que estavam querendo matar? Olhem ele aí, dizendo o que quer diante de todos e ninguém o detém. Será que os líderes pensam que ele é de fato o Messias? Nós sabemos de onde ele veio, mas no caso do Messias, ninguém sabe de onde ele virá." Então Jesus, que estava ensinando no templo, gritou para eles: "Vocês pensam que me conhecem e que sabem de onde eu vim, mas minha origem não é essa. Não estou nesta missão por conta própria. Minha verdadeira origem está naquele que me enviou, e vocês não o conhecem. Venho da parte dele, é por isso que o conheço. Ele me enviou aqui." Eles procuravam ocasião para prendê-lo, mas ninguém tocou nele, pois sua hora ainda não havia chegado. Muitos de seus ouvintes passaram a segui-lo, mas diziam:
Será que quando o Messias vier, vai apresentar provas superiores ou mais convincentes que essas? Os fariseus, alarmados com a onda de rebelião que perpassava a multidão, confabularam com os principais sacerdotes e enviaram os guardas do templo para prender Jesus. Mas ele os enfrentou dizendo: Vou ficar pouco tempo com vocês. Depois vou para aquele que me enviou. Vocês vão me procurar, mas não vão me encontrar. E para onde vou, vocês não podem ir. Os judeus perguntaram uns aos outros: Para onde será que ele vai, que não poderemos encontrá-lo? Será que ele vai para o mundo grego para ensinar os judeus que vivem lá? O que ele quer dizer com vocês vão me procurar, mas não vão me encontrar? E com para onde vou, vocês não podem ir? No último dia da festa, o mais importante, Jesus se pôs de pé e discursou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Rios de água viva irão jorrar e brotar do íntimo de quem crer em mim, como dizem as Escrituras. Ele fazia referência ao Espírito, a ser recebido por aqueles que crescem nele. O Espírito ainda não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Os que ouviram essas palavras comentavam: Este deve ser o profeta. Outros diziam: Ele é o Messias. Outros ainda argumentavam: O Messias não vem da Galileia, não é mesmo? As Escrituras não dizem que ele vem da linhagem de Davi e de Belém, a cidade de Davi? Então houve contenda na multidão por causa dele. Os mais exaltados queriam prendê-lo, mas ninguém encostou a mão nele. Foi quando os guardas do templo se apresentaram aos principais sacerdotes e fariseus que os questionaram: Por que vocês não o prenderam? Os guardas responderam: Vocês ouviram como ele fala? Nunca ouvimos ninguém falar como esse homem. Os fariseus retrucaram: Vocês se deixaram enganar como o resto dessa gentalha? Não percebem que nenhum líder do povo creu nele? Não veem que nenhum fariseu? É só essa multidão ignorante, que não sabe nada da lei de Deus, que é enganada por ele e acaba condenada. Nicodemos, o homem que havia se encontrado com Jesus e que era um dos líderes e fariseu, interferiu. A lei decide sobre a culpa de um homem sem primeiro ouvi-lo e descobrir o que ele está fazendo? Mas eles o interromperam. Você também está a favor do Galileu? Examine as evidências. Veja se já surgiu algum profeta da Galileia. A reunião terminou e todos foram para casa. João, capítulo 8. Jesus retirou-se para o Monte das Oliveiras, mas logo voltou para o templo. Um mundaréu de gente estava à sua volta, e ele se sentava e começava a ensiná-los. Os mestres religiosos e os fariseus apareceram com uma mulher que fora apanhada em adultério. Eles a puseram à vista de todos e disseram: Mestre, esta mulher é adúltera, foi apanhada em flagrante. Moisés na lei ordena o apedrejamento de quem comete esse crime. O que o senhor diz? Eles tentavam apanhá-lo numa armadilha. Queriam induzi-lo a dizer algo incriminador, que pudessem depois usar contra ele. Jesus limitou-se a ficar escrevendo com o dedo na terra. Mas eles não desistiram. Por fim, ele se levantou e disse: Quem de vocês não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Encurvando-se novamente, continuou a escrever na terra. Ouvindo isso, eles começaram a deixar o local, um após o outro, a começar pelos mais velhos. A mulher foi deixada ali. Jesus levantou-se e perguntou: Mulher, onde eles estão? Ninguém condenou você? Ninguém, Senhor, foi a resposta. Nem eu, disse Jesus. Siga seu caminho, mas de agora em diante, não volte a pecar. Mais uma vez, Jesus discursou para o povo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não ficará tateando no escuro. A minha luz é para a vida toda. Os fariseus fizeram objeção. Tudo que temos é a sua palavra. Precisamos de algo mais concreto. Jesus replicou:
Vocês estão certos quando dizem que têm apenas minha palavra. Mas estejam certos de que ela é verdadeira. Sei de onde vim e para onde vou. Vocês não sabem de onde sou nem para onde serei levado. Vocês decidem de acordo com o que podem ver e tocar. Eu não faço esse tipo de julgamento. Ainda que fizesse, seria um julgamento verdadeiro, porque não iria se basear na estreiteza da minha experiência, mas na grandeza daquele que me enviou, o Pai. Isso preenche as condições estabelecidas na lei de Deus. Vocês devem confiar no depoimento de duas testemunhas. E é o que vocês têm, minha palavra e a palavra do Pai que me enviou. Eles perguntaram: onde está esse a quem você chama de Pai? Jesus respondeu: vocês olham para mim e não me veem, como esperam ver meu Pai. Se me conhecessem, iriam conhecer o Pai também. Ele fez esse discurso na tesouraria, enquanto ensinava no templo. Ninguém o prendeu, porque sua hora ainda não havia chegado. Ele continuou: estou partindo, e vocês vão me procurar, mas estão perdendo Deus ao fazer isso, entrando num beco sem saída. Vocês não poderão ir comigo. Os judeus se perguntavam: será que ele vai se matar? Foi isso que ele quis dizer quando falou: vocês não podem vir comigo? Jesus explicou: vocês estão presos ao que é mundano. Eu estou em contato com algo que está além dos seus horizontes. Vocês vivem de acordo com o que veem e tocam. Eu tenho outros parâmetros. Já disse que vocês perderam Deus agindo assim. Estão num beco sem saída. Se vocês não crerem que sou quem digo que sou, estão encurralados pelos seus pecados. Repito, vocês estão perdendo Deus. Eles perguntaram: então quem é você? Jesus respondeu: o que tenho dito desde o princípio. Tenho coisas a dizer que os deixarão preocupados, julgamentos que irão afetá-los. Mas se vocês não aceitam a veracidade daquele que ordenou minhas palavras e atos, nada disso importa. Portanto, vocês estão questionando não a mim, mas aquele que me enviou. Eles ainda não haviam entendido que ele se referia ao Pai. Então, Jesus tentou de novo: quando vocês levantarem o Filho do Homem, então vão saber quem eu sou. Que não estou inventando nada, mas falando apenas aquilo que o Pai me comunicou. Aquele que me enviou permanece comigo. Ele não me abandona. Ele vê a alegria que tenho em agradar-lhe. Depois que ele se expressou dessa forma, muitos decidiram acreditar. Então Jesus dirigiu a palavra aos judeus que diziam crer nele: se vocês permanecem comigo, vivendo o que eu ensino, sem dúvida são meus discípulos. Então irão experimentar a verdade, e a verdade vai libertá-los. Surpresos, retrucaram: mas somos descendentes de Abraão? Nunca fomos escravos de ninguém? Como você pode dizer a verdade vai libertá-los? Jesus respondeu: declaro solenemente a vocês que quem escolheu uma vida de pecado caiu numa armadilha, num beco sem saída. Assim é de fato um escravo. Um escravo é um hóspede temporário que não pode ir nem vir quando quer. Já o filho tem uma posição estabelecida e um controle da casa. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres. Sei que são descendentes de Abraão, mas também sei que vocês estão tentando me matar, porque minha mensagem ainda não entrou na cabeça dura de vocês. Estou falando de... Aqui, irmãos, aí, ele falou, ó, se conhecer a verdade vos libertará. Muita gente, os religiosos principalmente, põe na cabeça das pessoas que ele está falando do pecado. Tem hora que ele fala do pecado, só que aqui nesse contexto ele está falando libertar dos enganos dos líderes fariseus. O pecado não é só pecado na carne sexual. As pessoas, o pecado ali desses líderes era hipocrisia, fingimento, falsidade, engano e distorção da palavra. Entendeu? Porque ele falava assim, ó, te libertei da maldição da lei. Ou seja, a lei foi para apontar para Cristo. Para apontar que a gente não conseguia cumprir, que tinha que vir um que ia cumprir nosso lugar, que é Cristo. Entendeu? Então eles queriam impor obras da lei lá para as pessoas, sendo que Jesus veio com a graça.
entendeu? Tanto é que ele não apedrejou a mulher adúltera, que ele falou lá atrás. Porque perante a lei era para apedrejar a mulher adúltera. E o homem também, só que o homem se escapuliu. Provavelmente era um dos religiosos deles lá, dos fariseus, né? Então, que acontece? Jesus não apedrejou. Falou, olha, quem não tem pecado atira a primeira pedra. E cadê? Se escafedeu todo mundo. Ah, ninguém te condenou, mulher? Tão pouco eu. Vá e não peques mais. Ele sempre fala, vá e não peques mais. Ou seja, não é que a mulher não ia pecar mais, é que ela não ia viver no pecado, cometendo pecado, ainda mais ficar adulterando, entendeu? Mas ela ia cometer um outro tipo de pecado, tropeçar, porque a vida dela ainda tinha longo ainda, a mulher ainda era nova, né? Entendeu? Então isso acontece com a gente também, a mesma coisa, entendeu? Mas a gente não pode viver mais em pecado, a gente vai tropeçar uma vez ou outra, entendeu? E com a mulher samaritana, significava o povo judeu, ou o povo gentil. E os judeus não se davam com o samaritano que era gentil. O gentil era considerado imundo. Era todas as nações, era gentil, ou goi, para eles, né? Goi, é estrangeiro. Não era do povo de Jerusalém. Então eles consideravam como imundo. Depois que Jesus morreu na cruz, ele falou, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Ele estava falando do gentil que ia se converter. Que aí, que é a igreja, né? A igreja que somos nós hoje, né? De várias nações, entendeu? Então tem outras ovelhas. A minha ovelha escuta a minha voz e me segue. De maneira nenhuma seguirão os estranhos. Quem são os estranhos? Só os profetas. Você vai seguir a palavra, porque é Jesus. A gente ouve. A fé vem de ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Você ouve Deus te chamar, Deus te falar, vá por aqui, faça isso, me siga. E aí você segue o Senhor, entendeu? Às vezes você tropeça, mas ele te levanta, entendeu? Você não pode viver em pecado, entendeu? É mais ou menos isso. Vamos lá, agora continuar aqui. Que vinha enquanto estava na companhia do Pai, e vocês teimam em fazer o que ouviram do Pai de vocês. Eles ficaram Olha isso aí, essa parte, ó, não vai se escandalizar, irmãos. Jesus contestou. Olha o que Jesus fala, hein? Filhos de Abraão realizariam as obras de Abraão. Mesmo assim, aqui estão vocês, tentando me matar. Um homem que fala a verdade, que recebeu diretamente de Deus. Abraão nunca fez nada parecido. Vocês insistem em repetir as obras do pai de vocês. Eles disseram: não somos bastardos, temos um pai legítimo, o Deus único. Se Deus fosse o pai de vocês, Jesus prosseguiu, vocês iriam me amar, pois vim de Deus e aqui cheguei. Não vim por conta própria, Ele me enviou. Por que então não entendem uma palavra do que digo? Eis a razão, vocês não suportam a verdade. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês. Olha e isso. Tudo que querem é agradar a ele. Ele foi assassino desde o princípio e não podia permanecer na verdade, porque nele não havia um resquício de verdade. Quando o mentiroso fala, ele o faz com base em sua natureza mentirosa e enche o mundo com mentiras. Então eu chego, declaro toda a verdade e vocês não querem nada comigo. Será que algum de vocês pode provar que eu disse uma só palavra enganosa ou cometi um simples pecado? Mas se digo a verdade, por que não creem em mim? Quem está do lado de Deus ouve o que ele diz. É por isso que vocês não ouvem. Vocês não estão do lado de Deus. Os judeus então disseram: faz sentido. Estávamos certos quando dissemos que você é um samaritano louco, possuído por demônio. Olha aí. Jesus reagiu. Tá vendo, irmãos? Ó, isso é o que acontece com a gente quando a gente prega a palavra, viu? Eu já fui chamado de falso profeta pelas pessoas, mas isso não me abala, porque Jesus falou que ia acontecer. O que aconteceu com ele ia acontecer com a gente. Olha o que chamaram Jesus de demônio. Entendeu? Falou que ele profetiza por meio. Isso, tome cuidado, viu? Que isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Quem cometer blasfêmia contra o Espírito Santo, muita gente, líder religioso, fala que não existe mais a blasfêmia contra o Espírito Santo. Existe sim, que Jesus falou. Ele não vai falar aqui em João, ele falou, acho que em Mateus, acho. Que nem nesse século, nem
no vindouro será perdoado a blasfêmia contra o Espírito Santo. Se falar mal do Filho e do Pai, será perdoado, mas contra o Espírito Santo não. Que o Espírito Santo é o que convence do pecado, é o que convence do juízo. E é o que convence do nosso erro, para a gente se converter. Então não pode blasfemar contra o Espírito Santo. Entendeu? E outra coisa que é blasfêmia contra o Espírito Santo é a apostasia, tá? Você está rejeitando o Espírito Santo te converter para levar a Cristo. E quem leva a Cristo é o próprio Deus. É Deus que nos escolhe, não é a gente que escolhe ter fé. A fé veio de Deus, é Deus que imputou a fé em nós, por quê? A fé é uma semente, o Evangelho é uma semente, a fé é uma semente. Deus põe no coração daqueles que Ele viu que vai crer. Entendeu? Mesmo que você antes, você é incrédulo, certo? Você anda nos caminhos aí, fazendo todas as mazelas. A minha vida lá atrás era tudo errada. Então eu fiz, mas Deus já sabia que eu ia me converter. Então quando eu chegasse a ouvir o Evangelho, a palavra ia brotar no meu coração, eu ia nascer da palavra e ia crer. E Deus consegue enxergar dentro de cada um quem vai crer ou não vai crer, antes de Ele mandar a pessoa para o mundo através da barriga da mãe. Entendeu? Porque a pessoa, todos nós estávamos lá em espírito. Então Ele nos envia para o mundo para a gente aprender, para poder cumprir o plano dele nesse mundo aqui, para depois Ele nos dar salvação e nos dar o corpo glorioso. Entendeu? Agora, aquelas pessoas que se perdem é porque ela não quer ouvir a voz de Deus, se recusa a ouvir a voz de Deus. Você viu que Jesus falou? Vós sois filhos do diabo. Outro dia eu falo isso no vídeo, você está julgando os outros, você está mandando os outros. Quem está falando é Jesus, eu repito o que ele fala, entendeu? Então vai brigar com Jesus. Se você não crê, tá vendo? Ele falou, falou por religiosos, religiosos. Hoje é a mesma coisa, porque eles distorcem a palavra. Eles são hipócritas, eles são fingidos, eles querem dominar as pessoas, ele quer ter controle, ditar a regra, o que você tem que fazer, como você tem que viver. E não é, a própria palavra te ensina como você vai agradar a Deus, entendeu? Eles querem só manipular a mente dos outros, entendeu? Aí o que Jesus falou? Vós sois filhos do diabo, querem satisfazer a sua vontade, vocês não são filhos de Deus. Muitos falam de Deus aí, e falam que são de Deus, mas não são, porque você vê pelas obras, você prova pelo Espírito, entendeu? Então vamos lá. Louco, apenas honro meu pai, enquanto vocês me desonram. Não estou querendo nada para mim. Deus planeja algo glorioso e grandioso aqui, e está a ponto de realizar esse plano. Falo com absoluta confiança. Se vocês praticarem o que digo, não terão de encarar a morte. Nesse ponto, os judeus o interromperam. Agora temos certeza de que você é louco, porque Abraão morreu, os profetas morreram, e você aparece dizendo, se vocês praticarem o que eu disser, não terão de encarar a morte. Você, por acaso, é maior que nosso pai Abraão, que morreu? E quanto aos profetas que morreram, quem você pensa que é? Jesus disse, se eu apontasse os holofotes para mim mesmo, nada conseguiria. Mas meu pai, o mesmo que vocês dizem ser o pai de vocês, aqui me pôs neste tempo em lugar de glória. Vocês não reconheceram sua ação, mas eu sim. Se eu por falsa modéstia dissesse que não sabia o que está acontecendo, seria tão mentiroso quanto qualquer um de vocês. Mas eu sei, e estou fazendo o que ele diz. Abraão, o pai de vocês, com fé jubilosa olhou para o futuro e viu meu dia chegando. Ele viu e se alegrou. Os judeus estranharam. Você não tem nem 50 anos e Abraão viu você? Acreditem em mim, disse Jesus. Eu sou o que sou, muito antes que Abraão fosse alguma coisa. Era provocação demais para eles. Por isso, pegaram pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus se afastou dali, retirando-se do templo. João, capítulo 9. Caminhando pela rua, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram, Rabi, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus disse, vocês estão fazendo a pergunta errada, procurando a quem culpar. Não há nenhuma relação de causa e efeito aqui. Em vez disso, olhem para o que Deus pode fazer. Precisamos trabalhar com energia por aquele que me enviou, enquanto o sol está brilhando. Quando a noite chega,
o expediente acaba. Mas enquanto eu estou no mundo, há bastante luz. Eu sou a luz do mundo. Dito isso, ele cuspiu no chão, fez uma mistura de barro com a saliva, esfregou a mistura nos olhos do cego e disse: vá, lave-se no tanque de Siloé. Siloé significa enviado. O homem foi, lavou-se e passou a enxergar. Momentos depois, a cidade estava em alvoroço. Os parentes do homem e aqueles que ano após ano o conheciam como mendigo cego perguntavam: esse não é o homem que conhecemos, que se sentava aqui e mendigava? Outros diziam: é ele mesmo. Mas alguns duvidavam. Não pode ser o mesmo homem de jeito nenhum. É só alguém parecido com ele. Mas o homem confirmou: sou eu mesmo. Eles o interrogaram: como você conseguiu enxergar? Um homem chamado Jesus fez uma mistura, esfregou-a nos meus olhos e disse: vá a Siloé e lave-se ali. Eu fiz o que ele disse, lavei-me e comecei a enxergar. Então, onde ele está? Eu não sei. Eles levaram o homem aos fariseus, porque o dia em que Jesus fez a mistura e curou a cegueira dele era sábado. Os fariseus o interrogaram de novo, para saber como ele havia conseguido enxergar. Ele respondeu: ele pôs uma mistura em meus olhos, eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus resmungaram: obviamente esse homem não pode ser de Deus. Ele não guarda o sábado. Outros argumentaram: como um homem mau pode realizar milagres, atos que revelam o próprio Deus? Assim houve divisão entre eles. Eles voltaram a interrogar o cego: você é o perito aqui. Ele abriu seus olhos. O que você tem a dizer sobre isso? Ele disse: ele é um profeta. Os judeus se recusavam a acreditar que aquele homem havia sido cego a vida toda. Então chamaram os pais do homem, que agora enxergava muito bem, e perguntaram: este é o filho de vocês? O que vocês dizem que nasceu cego? Então como ele pode ver agora? Seus pais disseram: sabemos que ele é nosso filho e sabemos que ele nasceu cego. Nós não sabemos como veio a enxergar. Não temos a menor ideia de quem abriu os olhos dele. Por que não perguntam a ele? Já é adulto, pode falar por si. Os pais dele falaram assim porque tinham medo dos líderes judeus, que haviam determinado que quem afirmasse que Jesus era o Messias seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais disseram: perguntem a ele, já é adulto. Eles convocaram o ex-cego segunda vez e disseram: dê o crédito a Deus. Sabemos que aquele homem é um impostor. Ele replicou: não sei nada sobre isso, mas de uma coisa eu tenho certeza. Eu era cego e agora eu vejo. Eles perguntaram: como ele fez isso a você? Como ele abriu seus olhos? Já contei mais de uma vez e vocês não ouviram. Porque querem ouvir de novo? Querem se tornar discípulos dele? A resposta deixou-os furiosos. Discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Temos certeza de que Deus falou a Moisés, mas não temos ideia de onde saiu esse homem. O homem respondeu: impressionante. Vocês alegam não saber nada a respeito dele, mas o fato é que ele abriu meus olhos. É fato bem conhecido que Deus não age por meio de pecadores, mas ouve quem vive em reverência e cumpre sua vontade. Ninguém jamais ouviu falar de alguém que tivesse aberto os olhos de um homem que nasceu cego. Se esse homem não viesse de Deus, não seria capaz de... Aí, irmãos, tá vendo? E esses milagres aí, hoje tem milagre? Tem, mas em menos escala, tá? É raro ter esses milagres. Jesus fez porque os judeus pediam milagres para crer em Jesus.
Então ele tinha que fazer para convencer o povo dele, que Jesus veio da linhagem judaica. Ele veio da descendência de Davi, né? Embora ele nasceu na Galileia. Por isso que falava, veio da Galileia, coisa boa da Galileia não veio. Não diz que veio da descendência de Davi, diz que veio da descendência de Davi, não da cidade de Davi, entende? Então, o que eu ia dizer? Você vê que os fariseus religiosos queriam sempre perseguir ele. E ainda falava que ele era louco. É o mesmo que fala com a gente. Por quê? Porque quando Jesus fala de coisas espirituais, eles não entendem. Eles só entendem as coisas da terra. Entendeu? A sabedoria da terra. Quando tem a sabedoria divina, ninguém entende. Então fala que a gente é louco, que a gente é biruta. É assim mesmo. É assim que vão falar dos cristãos. Entendeu? Então mais um vídeo aí, tá? Vou parar por aqui. Compartilhe, deixa o like, badale o sininho, se inscreva no canal quem não é inscrito, tá? E que Deus abençoe a vocês, tá? E até o próximo vídeo aí, tá? Falou, obrigado, Deus abençoe.